Fala pessoal do ramo estudantil, estamos aqui para mais uma videoaula de microprocessadores. Vamos então, nessa videoaula a gente vai estar fazendo uma função borda de subida, porém nessa videoaula a gente vai estar fazendo uma função mesmo, não colocando isso daqui simplesmente dentro do nosso embarcado para ficar mais limpo, né? Então vamos lá, vamos criar, a primeira coisa que a gente vai criar vai ser um enum. E para que a gente vai criar esse enum? Para poder retornar para a gente se aconteceu uma borda de subida ou não. É basicamente do mesmo jeito que você define uma struct, né? Então eu vou chamar ele aqui de borda porque eu não tenho criatividade nenhuma. Ele vai ter duas coisas, que é não subiu e subiu. Bom, para a maioria das aplicações, a maioria das ideias não reclama que você não coloque igual a zero aqui, porém tem algumas ideias que reclamam. Se eu não me engano, o Cocox não reclama não, mas eu vou estar colocando aqui por via das dúvidas para caso mude o código para alguma ideia mais chata, ele funciona de qualquer jeito. A maioria das ideias elas não reclamam porque elas entendem que o primeiro negócio que colocou aqui já é igual a zero, e o próximo igual a um, enfim. É, Vou estar então aqui criando uma função que é do tipo borda e vou chamar ela de borda de subida. Opa, agora sim. Essa então agora tem uma função que é do tipo borda, ou seja, ela vai poder me retornar ou não subiu, ou seja, ou 1 ou 0. O que a gente vai estar precisando dessa nossa função? Bom, vamos dar uma olhada nessa nossa lógica aqui. O que a gente precisou? A gente precisou fazer uma leitura no nosso pino, ou seja, a gente vai precisar da nossa porta, ou seja, GPIOA, e do nosso pino. A gente vai precisar de uma maneira de pegar essas coisas aqui. E a gente vai precisar de, de um struct para armazenar esses valores, ou seja, eu vou estar fazendo um ponteiro de struct para poder estar pegando a leitura desses valores. Bom, eu vou estar pegando então primeiramente nossos pinos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, o que tem dentro desse... Como que a gente pega um pino? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vou estar apertando F3 aqui. Ele me trouxe para o GPIO.h, né, onde está todas as definições de pinos. Você vê que esse GPIO pin 1, GPIO pin 2, GPIO pin 3 e por assim vai, são só simplesmente defines, igual a gente estava fazendo ali antes, nesse ligado e desligado. Só que o valor que eles colocaram aqui é um int 16t, né? 0x0001. Isso aqui é um hexadecimal. Se você converter isso aqui para binário, eu vou estar fazendo uma conversão aqui rapidão. Bom, pessoal, fiz uma conversão aqui, coloquei dentro desse comentário. Pode estar vendo aqui então que você pode estar vendo aqui que o GPIO pino 0, ele é 0x0001. O int 16t significa que ele vai ter 16 bits, né? A gente pode estar vendo aqui, então como que ele fica em binário. E 0x0002, ele vai ficar assim. Aqui não tem 16 bits, né, mas é só para demonstração. 0x00, opa, 0x0004 vai ficar assim. 0x0008, então vai ficar desse jeito. Vocês pegarem ideia, né? Eu vou sempre estar movendo o meu bit para lá. Se vocês já pegaram algum microcontrolador, por exemplo, PIC, você sabe que você programa eles, em vez de colocar esses GPIO pin 0, essas coisas assim, você programa eles com a ordem binária. Vamos tá dando uma olhada nesse GPIO pin all. Ele simplesmente tem um em todos. Então isso quer dizer o quê? Se eu quiser estar programando o pino 0 e o pino 1 ao mesmo tempo, eu posso estar simplesmente colocando ali na minha função 0, 0, 0, 0. Opa, são 4 zeros, né? 1. Vamos ver se está certo. Eu coloquei 5 coisas aqui, né? Então, se eu fizesse isso daqui, o meu pino 0 e o meu pino 1 estariam sendo programados ao mesmo tempo. Se eu colocar mais um 1, o meu pino 0, pino 1 e o pino 2, opa, esse aqui, estariam sendo programados ao mesmo tempo. E é isso que a gente faz ali embaixo, né? Aqui onde a gente tinha feito um OR, o que é um OR de dois valores, por exemplo? Esse daqui e esse daqui. Vai dar aquele valor lá que eu estava mostrando, que é 00011. Então, é basicamente isso que você faz no OR. Você vai acrescentando uns na hora de programar lá. Então, mas basicamente o que a gente precisa tirar para poder pegar o nosso pino? Que ele é do tipo int 16t. Então,
Ah, só uma dúvida. Se eu colocasse, por exemplo, isso aqui ali, por exemplo, colocasse assim, tá colocando um. Teoricamente era para funcionar do mesmo jeito, né? Eu nunca testei isso daí, mas o professor sempre me falou que funciona do mesmo jeito e então eu acredito nele, né? Bom, basicamente a gente vai estar fazendo isso então para estar pegando o nosso pino. Então eu vou estar criando aqui o int é, 16 o int 16t e chamando ele de pin. Vamos pegar o GPIO B agora. GPIO, o que é um GPIO? Vamos dar um F3 nele aqui. Tá fechando isso daqui, né? Ele é desse negócio aqui, de GPIO, typedef, ponteiro. Eu não entendo muito bem como é que funciona isso daqui. Se você for abrir isso aqui, ele vai dar numa struct estranha lá. Mas é basicamente um outro define, né? Então a gente pode estar pegando simplesmente isso daqui e tá colocando nele lá. E eu vou estar chamando de porta. Tá aproximando aqui, porque eu gosto de declarar ponteiro assim. Agora eu vou estar precisando pegar uma struct, então subida, e ela tem que ser um ponteiro. Então, bot, sei lá, de botão. Agora a gente vai estar fazendo a mesma lógica aqui. Só que o nosso vai estar acontecendo o seguinte, agora não é botão, é bot, e como ele vai ser um ponteiro, ele tem que usar o operador seta, né? Então ele vai ter que fazer para pegar o valor dele. Então vamos ter que fazer isso aqui. A gente explicou isso na primeira aula de micro, né? E se você não entende isso, volta lá e se você mesmo assim não entender, pesquisa mais videoaulas sobre isso. Então a gente vai estar fazendo isso daqui, né? E aqui não vai ser GPIO-A, vai ser porta. E aqui não vai ser GPIO pin 1, né? Vai ser pin. Desse jeito eu vou estar podendo pegar, eu vou estar podendo passar meu pino e minha porta para minha função e qual que é o struct que eu vou estar usando para armazenar esses valores. Basicamente esse if permanece igual, né? E aí ele, em vez de estar alterando o meu LED, como ele estava fazendo aqui, ele vai estar simplesmente me passando subiu. Return subiu. Se aconteceu uma borda de subida, né? Falar que subiu. Eu tenho que estar alterando isso daqui para operador seta e não é mais botão, é bot. Se não, ele vai estar me retornando return não subiu. Bom, essa aqui é a nossa lógica, então a gente pode estar simplesmente apagando isso daqui, né? E tá colocando aqui em vez disso daqui, tá passando a nossa função. E primeiro, antes de mais nada, a gente tem que definir nossa função ali em cima, né? Senão o nosso programa não vai entender ela. Tá colocando ela aqui. Eu tinha apresentado a função aqui em cima, eu vou estar passando ela para baixo aqui. Bom, eu defini essa função aqui e agora eu vou estar passando ela para o meu if, né? Vou estar passando ela aqui e não vai mais ser GPIO pin, vai ser o GPIO que eu estava olhando, que é GPIO pin 0, se eu não me engano, era o que eu estava olhando, né? Não lembro se era GPIO pin 0 ou pin 1, enfim, vou deixar o pin 1 aqui. E aí aqui eu vou estar passando, em vez de porta, GPIO A. E aí aqui eu vou estar utilizando a gente vai ter que estar passando o endereço do nosso dessa nossa struct que a gente vai estar usando para ver se ocorreu uma borda subida ou não, então é o endereço do botão. E agora vamos estar compilando e ver se funciona essa função aqui, né? Opa, teve uns erros aí. O botão não está declarado. Opa, não tinha alterado isso aqui para bot. Eu acho que é só isso daí. Não vou nem ver se tem um outro erro. Bom, funcionou tudo direitinho dessa vez.
Vamos estar enviando para nossa placa então agora. Vocês puderam estar vendo aí o funcionamento dele, né? Funciona normalmente. Eu vou estar agora fazendo o quê? Eu vou apagar isso daqui, não vou mais estar usando essa função borda de subida. Eu vou simplesmente querer alterar isso daí com um delay. Só que esse meu delay, ele tem um problema, né? Ele vai ser um delay bloqueante. Então como que eu vou fazer esse delay? Primeiro eu vou fazer mais um define aqui, né? Hashtag define contagem, sei lá, eu vou colocar 40.000. E eu vou estar fazendo simplesmente uma função delay aqui fora. Ela vai ser void delay. Vai ser receber um void também, né? Não vai receber nada. E ela vai ser simplesmente um for. No for, muita gente coloca int i aqui. Mas alguns compiladores reclamam disso também. Então, vou estar simplesmente colocando i igual a i, definindo o meu int i ali fora e colocando i igual a 0 aqui dentro. I menor que contagem, e aí mais. Eu poderia estar fazendo subtraindo também, inclusive eu acho, se não me engano, o professor dessa matéria ele faz subtraindo. Ele não vai fazer nada, então ele simplesmente vai ficar contando aí. Para fazer demorar o dobro do tempo, eu poderia... Ah, não. Vamos deixar assim. E o int, se eu não me engano, ele tem 16 bits, né? Então ele vai estar podendo contar até um limite e você vê se esse 40.000 está dentro do seu limite. No caso, eu tinha conferido um outro dia, se eu não me engano estava, então eu vou estar simplesmente deixando assim, se der algum erro eu tento arrumar depois. Vou estar então definindo essa função delay aqui, né? Vou estar colocando aqui void. Eu vou estar chamando ela aqui. Opa. Então vou estar colocando delay aqui. Eu vou estar chamando ela 4 vezes para ficar mais visível. E ainda assim vai ficar rápido pra caramba. Delay. Ponto e vírgula não é maiúsculo aqui. Errou! Então vamos estar compilando aqui, né? Deu um warning, vamos ver. Ah, esse warning aqui... Ué, deu um erro também. Opa! Eu tô chamando a função delay, mas ela é com letra maiúscula, não é com letra minúscula. Que droga. Eu tinha feito com letra maiúscula ali. E depois eu caguei. Vai dar um warning aqui porque eu vou estar usando esse valor. Eu vou estar declarando esse subida botão, mas eu não vou estar usando ele, né? Então aqui, ó, deu um warning que o botão eu setei ele, mas eu não usei ele nunca, tá ligado? Ele não tá servindo pra nada no meu código, então eu poderia simplesmente tirar ele. Eu não vou estar tirando ele aqui porque para códigos futuros eu vou estar usando ele, talvez, não sei. Então vamos estar observando agora, mas esse warning é só isso, é só avisando que você tá declarando uma parada consumindo espaço da memória que você não tá usando. Então fique esperto, maluco. Então, basicamente, eu vou estar enviando para a placa aqui agora para vocês poderem estar vendo o funcionamento. Vocês puderam estar conferindo o funcionamento da nossa função delay. Bom, essa função delay ela tem um problema muito grave que ela deixa o processador parado, mesmo que por pouco tempo, sem fazer nada. O suficiente para ser visível para a gente, né? Então, o processador vai estar simplesmente contando e não vai estar fazendo nada do resto. Outra coisa que, tipo, por exemplo, eu achei muito rápido, eu posso estar simplesmente colocando mais delays aqui ou aumentando esse valor da contagem, só que daí vai ser mais tempo que o processador vai ficar sem fazer nada. Ou seja, se eu quiser um delay de 1 segundo, vai ser 1 segundo inteiro, sendo que o meu processador tem uma velocidade gigante, né? E ele vai ficar parado 1 segundo inteiro sem fazer nada. Para um código besta assim, dá certo, né? Mas para um sistema operacional, por exemplo, que eu quiser esperar alguma coisa acontecer para um certo tempo, para acontecer alguma coisa, eu não posso estar travando meu sistema operacional inteiro. Tem vários códigos que eu simplesmente não posso me dar o luxo de travar o sistema inteiro para estar fazendo isso daí.
Isso aqui é simplesmente um desperdício de processador. Essa função é um delay extremamente merda. A gente vai estar fazendo então uma função que vai ser um delay um pouco melhor. Eu poderia estar fazendo ela direto dentro do loop embarcado, mas para economizar tempo, como eu ia estar passando ela para uma função de qualquer jeito, eu vou estar fazendo ela numa função. Bom, primeiramente para essa nova função delay, eu vou estar fazendo um outro enum, que ele vai estar me dizendo se ele parou de contar ou não. Então type def enum. Que inferno. Então parado, vou estar definindo, né, e contando. Contando vai ser igual a 1, parado igual a 0. Bom, o nome dessa função aí, deixa eu pensar aqui. O nome desse enum vai ser time, sei lá. Eu também não tenho criatividade nenhuma. Eu vou estar criando um delay desse tipo time e eu vou estar chamando ele de delay melhor. E eu vou estar recebendo um contador. Ou seja, eu vou estar criando um contador aqui fora e aqui eu vou estar contando para ele. Esse contador vai ser o int32t e eu vou chamar ele de contador mesmo. Só que ele tem que ser um ponteiro, porque o meu valor de contador vai estar lá fora, né? Então, eu vou estar pegando aqui o valor do contador. Ele vai... Que inferno, cara. Esse autocomplete aí. Ele vai estar recebendo o valor de contador menos 1. Então, na real, mais 1, né? Vamos fazer usando a mesma lógica do delay. Vou estar colocando aqui if contador igual a... if contador igual a contagem. Daí ele vai me retornar uma coisa, senão ele vai retornar outra. Então ele vai me retornar aqui parado, ou seja, terminou de contar. Que inferno, tô esquecendo do return. Fechou. E aí, else, ele vai me retornar contando. É assim? Não. Ué. Ah, deu certo agora. Basicamente é isso que a gente vai estar fazendo então, né? E então aqui a gente vai ter que passar o endereço do nosso contador. Então eu vou estar criando um contador aqui fora. int32t cont. E aí ele vai estar igual a 0. Aqui vocês estão vendo que meu contador, depois que ele terminar de contar, ele vai parar. Então eu vou estar criando uma função para resetar ele. Então vai ser do tipo void reseta. E ela vai receber a mesma coisa que eu coloquei aqui. E aí aqui vai ser a mesma coisa dali de cima. Vou só copiar então. Só que não vai ser mais 1, vai ser igual a 0. Ou seja, desculpa pela gripe, né? Só tô avisando agora, mas enfim. Agora que o meu valor do contador, o valor que o contador tá apontando vai ser igual a 0. Ou seja, o count vai voltar para 0 se eu resetar o delay. Eu poderia estar fazendo isso aqui dentro, né? Mas enfim. Eu não vou estar colocando contagem aqui, vou estar colocando contagem em 2. Por quê? Porque eu vou estar definindo aqui uma outra contagem. E ela vai ser igual a 500.000. E aí eu vou estar fazendo a lógica aqui. If delay melhor. Cacete, tá difícil. Igual a parado. Daí ele vai fazer isso daqui embaixo. E aqui dentro mesmo eu vou estar resetando meu delay, ou seja, quer dizer que ele terminou de contar ali, eu vou estar aqui dando um reset. Só que eu não coloquei nenhuma dessas funções ali em cima, então eu vou estar colocando elas ali, né? Ponto e vírgula, e aqui é a mesma coisa.
Tá definindo elas aqui então, e aqui eu já posso, opa, não é reset, é reseta, e que eu já vou poder estar utilizando elas normalmente. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar, isso aqui tá errado, isso aqui é uma função, né? Delay melhor é uma função, então tem que fazer isso aqui. E aí eu vou estar passando o valor no meu contador, que é no caso o count. E ele tem que ser o endereço, porque é um ponteiro, então tá aqui. Agora sim vai dar certo. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar aqui, vai passar o endereço de count, o contador vai estar apontando para ele, o contador ele vai somar mais um isso daí, e aí ele vai ficar fazendo isso daí. Você vai retornar contando, você vai retornar contando ou parado. Até antes dele chegar em contagem 2, ou seja, antes dele chegar a 50.000, ele vai ficar retornando contando, ou seja, ele vai simplesmente passar e ficar fazendo o resto do meu código. Quando ele chegar em 50.000, ele vai estar invertendo aqui, resetando, para poder estar acontecendo a mesma coisa. Então, vamos estar vendo o funcionamento desse código, né? Vamos primeiro estar fazendo um build nele. Deu algum erro aqui. Deu um erro do argumento da função reset, que eu não passei nenhum argumento para ela, ela precisa de um argumento, né? O argumento é count também, porque eu vou estar resetando o nosso contador. Como tá vendo agora. Ainda tá dando erro, porque eu tô fazendo merda. Eu nunca defini essa função delay melhor, porque é delay melhor com letra maiúscula, né? Então aqui, né? Ali em cima eu coloquei certo, coloquei. Então agora eu acredito que vai dar certo, né? Tomara que dê. Agora, deu certo, vocês podem estar vendo que deu dois warnings aqui. Primeiro é aquele mesmo do botão lá, que eu estou definindo esse botão e não estou usando ele para nada. E o segundo deve ser a mesma coisa. Opa, não é? Eu tô fazendo merda. Aqui, isso aqui ia dar uma merda mesmo. Isso aqui é um warning importante porque eu tô fazendo uma merda do caralho. Aqui tem que ser o valor do contador, não tem que ser o contador em si. Senão estaria vendo o endereço de memória que está no contador, né? Então aqui tem que ser o valor do contador. Agora acho que vai ficar só com warning. Pra vocês verem que o warning é importante sim, não é só merda, né? Então aqui tá, apesar de ter compilado, ele deu um warning foda. Então aqui só tá com esse warning agora do botão, que eu tô usando e não tô fazendo nada com ele. Não preciso ligar esse warning porque ele não vai estar afetando meu programa. Só vou estar armazenando espaço na memória que eu não vou estar usando, né? Então aí vamos, agora sim tá vendo o funcionamento desse código, vou estar mandando ele para a placa. Utilizando delay melhor. Agora sim, agora você acha que vocês puderam estar vendo ele funcionando, né? Bom, era isso para aula de hoje, que a gente vai fazer na próxima aula. Vocês estão vendo que o nosso código está ficando bem poluído, né? Tá ficando com um monte de função aqui. Se a gente fizer isso até o final da aula de microcontroladores, microprocessadores, a gente vai estar ferrado para entender o que está acontecendo com o nosso código. A gente vai estar fazendo então a criação de uma biblioteca do ramo estudantil para ficar armazenando essas paradas aqui. O professor, ele geralmente armazena, o professor dessa matéria, ele geralmente faz várias bibliotecas para, tipo, essa aqui é em relação com GPIO, então vou estar fazendo ela aqui. Isso aqui é em relação com o time, vou estar fazendo ela. Eu vou estar evitando a criação de várias bibliotecas, vou estar jogando tudo em uma biblioteca mesmo, a biblioteca do ramo. Mas eu vou estar criando outros, por exemplo, se eu não me engano, se o Stick precisa de uma biblioteca, interrupções eu precisar de uma biblioteca própria, não precisaria, mas fica mais fácil assim. Vai ficar mais legível assim o nosso código, né? Outro problema desse código mesmo aqui é que, por exemplo, tanto essa delay melhor quanto o delay normal, o delay normal esse delay normal ele não depende do resto do código, mas ele vai depender da velocidade do nosso processador. Então, se eu tivesse criando ele lá, ele estaria bloqueando no meu sistema, que é horrível, e ele teria, tipo, dependendo do processador que você está usando, ele contaria mais rápido e mais devagar. Então você teria que tá configurando ele para diferentes processadores. Essa delay melhor, o bom dela é que ela não bloqueia o meu código, né? Mas ela tem um problema foda ela, o problema foda dela é que ela vai depender tanto da velocidade do meu processador quanto do resto do meu código. Ou seja, para ele contar mais uma vez aqui, ele vai ter que passar pelo resto do meu código inteiro até ele contar mais um, e dependendo quanto mais linha eu adicionar, então mais vai demorar para ele fazer essa operação.
Então a gente tem um delay que depende do nosso código. Isso, então a gente teria que estar configurando ele sempre quanto mais código ou menos código a gente usasse para não estar afetando o nosso sistema tanto assim, né? Então a gente vai estar, depois em uma próxima aula, sem ser da criação de bibliotecas, a gente vai estar usando o Assistic, eu espero, né? E, enfim, era isso para essa aula. Agradeço a todos, um bom resto de curso para vocês. Espero que tenha ajudado pelo menos um pouco.